Capítulo 5 de Tiago, deve ser o frio, versículo de número 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Obrigado, Jesus, esta é a tua palavra. Ela por si própria tem o poder de gerar a vida, de construir, de fazer algo que o homem é impossível, incapaz de fazer. Então ilumina os olhos do nosso coração nesta noite, Senhor. A nossa mente, trabalha-nos, Senhor, queremos mais de Ti. Tu és a razão de estarmos aqui, Tu és o motivo da nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Diga comigo: Elias era homem como eu. O que a Bíblia está dizendo aqui? O contexto do texto que nós lemos fala sobre um homem que, embora sendo homem como eu e você, viveu o sobrenatural de Deus. Teve atitudes na sua vida que não só impactaram ele, mas impactaram uma geração. E eu quero falar sobre a convicção que nos leva a uma transformação. O que eu acho interessante é que o texto aqui vai falar sobre oração. Se você observar o texto bíblico aqui, pouco antes, ele vai falar sobre confissão de pecados, ele vai falar sobre orar uns pelos outros, vai falar sobre o poder da oração, né? E é interessante então que no meio disso surge o nome de Elias. Vem o nome de alguém que tinha uma convicção dentro do seu coração, e esta convicção levou ele a viver o extraordinário de Deus. E essa semana já desde o final de semana eu já estava meditando sobre isso e pensando um pouquinho, lendo a Escritura, olhando com mais carinho sobre esta questão de convicção. Nada vai mudar na nossa vida enquanto Deus, pela sua palavra, não gerar em nós esta convicção. Eis a razão porque muitos vêm à igreja e voltam para suas casas e nada muda. Porque enquanto não existir esta convicção por parte de Deus, não há uma transformação. E esta convicção, ela é gerada por quem? Por Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então logo, se hoje eu olhei e disse: está muito frio, vou ficar em casa, e vou para frente da televisão para assistir uma Netflix, para assistir uma reportagem, para mim assistir um telejornal ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar da palavra de Deus, eu estou deixando de receber fé no meu coração e posso estar recebendo incredulidade na minha vida. Isso é sério. E então eu comecei a observar, por exemplo, várias pessoas que tiveram um encontro real com Deus e uma convicção tão profunda que mudaram. Por que algumas coisas não mudam? Diga comigo, por quê? Diga de novo, por que não muda? Porque não há convicção daquilo. Então tem famílias que frequentam a igreja, não aqui em Gravataí já está curado, mas tem famílias que frequentam a igreja, cujos pais estão na igreja, e eles acham normal os filhos terem relação sexual antes do casamento. Tem um montão assim. E por que se acha normal isso? Porque não há uma convicção sobre o erro.
João capítulo 16, verso 8, Jesus está falando algo que iria acontecer. E o que ele estava falando? A vinda do Espírito Santo. E ele diz: quando vier o Consolador, ele vai fazer 3 coisas: convencer, diz o texto. Convencer é trazer ao conhecimento do homem que o ponto de vista do qual ele estava vivendo estava errado, e ele precisa agora desta convicção para lutar e rejeitar o erro da sua vida. Amém? Então o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai perceber que a convicção tem a ver com transformação. Enquanto eu acho que, por exemplo, eu estiver junto com uma pessoa e não é importante casar com essa pessoa, ter a sua vida diante da lei dos homens e diante da lei de Deus concretizado, eu posso ficar na igreja anos amaziado com uma pessoa. Por quê? Porque não há uma convicção com relação ao pecado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então esta convicção vai me dar força e coragem, fé, para tomar agora um posicionamento diante daquilo que eu estava vivendo. Quer ver um exemplo do Novo Testamento? Mulher samaritana. Ela está registrado no capítulo 4 de João. Jesus, certo dia, sai com os discípulos e passa por uma região dos samaritanos. Chega a um local conhecido como Poço de Jacó, onde Jacó cavou, deu água para sua família, para os seus empregados, para os seus gados. Ali Jacó teve um encontro com Deus, ficou marcado aquilo. E ela ia todo horário do meio-dia tirar água nesse poço. Ela pegava o cântaro dela, horário do meio-dia, deu 12 horas aí? Então eu vou pegar água. Diz para mim, quem é que vai no horário do meio-dia fazer um serviço físico? Se você quer fazer uma caminhada, você levanta cedo, é ou não é? Se você quer fazer uma caminhada, você espera o entardecer. Não, pastor, eu gosto de ir no Parcão meio-dia. 31 de dezembro lá, janeiro, estou no meio-dia. Não, você não faz isso. Por que você acha que esta mulher ia ao meio-dia pegar água? Porque ela não queria encontrar pessoas. Ela já estava tão aborrecida com a vida que ela levava, a maneira que ela estava vivendo, que ela não queria encontrar pessoas e ter que dar explicação do que ela fazia. Mas aquele dia Jesus estava lá. Jesus chega para ela e diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ela olha para Jesus assim, com aquele olhar de gaúcho, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Tu não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Ué, você vive aqui e não sabe disso? Como é que tu me pede água sendo tu judeu e eu samaritano? Ela já mete logo um pã, para aí onde você está. E Jesus olha para ela e disse: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, tu pediria água. E ela dá uma olhada para o poço, não vê nada na mão de Jesus, e diz: como que você vai pegar água se o poço é fundo e você não tem nenhuma vasilha? Aí Jesus olha para ela e diz: essa água aí, essa você toma, daqui um pouco você está com sede de novo. Mas aqui eu tenho para te dar. A hora que você tomar, nunca mais você terá sede. Aleluia. Começa a gerar nela uma convicção, e ela prontamente diz: Jesus, dá-me dessa água então de uma vez. E Jesus disse: vai e busca teu marido, filha. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: isto dissestes em verdade. Você abriu o teu coração para mim agora. 5 maridos tu já tivestes, e o que tu tens atual não é teu.
ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. O Senhor está revelando a minha vida, o que eu sou. E ali começa uma transformação. Por quê? Porque entrou convicção da parte de Deus dos seus erros. E quando entra a convicção na nossa vida, nós conseguimos encontrar a verdade. E Jesus disse: a verdade vos libertará. E a história subsequente mostra de uma mulher transformada por Jesus. Mas transformada por quê? Porque existiu nela uma convicção agora da verdade. Eu volto a dizer, nada vai mudar na nossa vida e na nossa história enquanto nós não tivermos convicção do que é Deus, quem é Deus e o que somos para Deus. Quando isso entra na nossa vida, as coisas começam a ser desbravadas. Deus começa a fazer algo esplêndido dentro de nós. E eu fiquei observando como o texto falou sobre Elias. Elias, um homem com os mesmos sentimentos. O texto diz isso, como eu e você, mas que de repente a sua vida dá uma guinada, e este homem começa a ter um posicionamento diante das coisas que Deus agora pedir a ele. Nada mais passa a ser loucura para ele, pelo contrário, o posicionamento dele agora em fé e certeza leva ele a um outro nível com Deus. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas em nós, mas nós ainda não caímos em si, que nós temos que abandonar coisas, que a nossa vida tem que ser diferente. E eu quero te levar você agora a esse texto de 1 Reis, capítulo de número 16, num tempo muito difícil que Israel vivia, os tempos do rei Acabe. 1 Reis capítulo 16, e eu quero que você preste atenção como é que começa o texto ali no verso 30, dizendo: fez Acabe, filho de Ori, o que era mal perante o Senhor. Olha o que diz o texto: mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar de Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez postes de ídolos de madeira, que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que antes foram dele. Começa mostrando o tempo que esse homem Elias viveu, um tempo de apostasia, um tempo onde as coisas erradas davam muito mais certo do que as certas. Será que nós não estamos vendo isso na nossa geração? Quando o casamento já não é mais princípio, mas viver junto com qualquer pessoa é princípio para o mundo. É assim ou não é assim? Será que nós não estamos vivendo um tempo onde muitos também têm apostatado da sua fé para viver de acordo com o que acham e o que pensam e o que querem? Mas é nesse tempo que Elias, cheio de convicção, ele se levanta como voz de Deus. E nessa noite Deus me disse: fala esta palavra, porque eu quero levantar homens e mulheres cheios de convicção para serem voz minhas na terra. Elias não se abateu diante do que se levantou. Havia uma convicção dentro dele, havia uma certeza.
mesmo que aparentemente estava o mundo desabando, Elias não perdeu a sua fé. Elias não apostatou como outros, não trocou seus princípios, não negociou a sua fé. Um dia eu falei com um camarada, e eu vi ele com uma foto de um relacionamento, e eu disse para ele: e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? E ele disse: tudo bem, pastor. Eu disse: eu vi que você está em um relacionamento. Ele disse: sim, estamos morando junto. E eu disse: os princípios da fé cristã. Ah, pastor, a gente vê tanta coisa aí na vida de pastores, de coisas na igreja, sabe? E se eles podem, por que a gente não pode? E eu disse para ele: não sabe por quê? Porque você está nivelando as coisas de Deus por baixo. Você não está olhando para corações daqueles que são piedosos. Você não está olhando para o coração daqueles que são santos, que vivem uma vida de renúncia. Você está olhando para aqueles que apostataram da fé. Cuidado. A Bíblia diz que nos tempos de Noé havia uma depravação, mas a Bíblia diz: Noé era justo, íntegro, reto com Deus. Ele caminhava com Deus. Não é porque o vizinho, ou porque aquele outro está fazendo errado, que você também tem que fazer errado. Você está entendendo, em nome de Jesus? E aí aqui acontece, Elias vai se levantar. Eu quero aqui te levar ao versículo de número 1 do capítulo 17. O que tinha de tão especial na vida de Elias? Então, se percebe que a Bíblia tem sempre uma ressalva, um então, um porém. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. O homem estava vivendo e fazendo tudo de errado, e ele não tem medo nem receio de se levantar como voz de Deus, porque ele tinha algumas coisas importantes na vida dele, coisas que eu e você precisamos ter nos nossos dias. E olha o que ele vai dizer assim, tão certo como vive o Senhor. Qual era a certeza de Elias? A realidade de quem Deus era. Não importava que aquele mundo da época estava vivendo uma apostasia, e muitas pessoas dizendo errado, que Deus tivesse deixado de ser Deus. Deus continua sendo Deus. E Elias se levanta naquele momento e diz: tão certo como vive o Senhor, eu tenho um recado para ti. Queridos, isso aqui mexeu comigo essa semana. Eu estava olhando sobre isso, essa convicção da realidade, a consciência que ele tinha de quem Deus era, e o que Deus poderia fazer quando uma voz se levanta, quando um coração se rende a Ele. Nós temos muitos corações nesses dias que podem se render ao Senhor. E ele diz aqui: tão certo como vive o Senhor. Diga comigo: Elias tinha a certeza da realidade de Deus, consciência do poder de Deus. Ele sabia, havia esta convicção dentro dele. Ele olha para aquela situação e ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. E ele vai falar a segunda frase. Qual foi a segunda frase que ele falou aqui? Perante cuja face estou. Ele tinha convicção de quem ele era para Deus. Às vezes as pessoas não têm ideia disso, elas não conhecem a sua identidade, e por isso vivem atribuladas. Quando você tem real certeza de quem você é em Deus, você não te intimida com as coisas,
com os levantes da vida. Você vai ver pessoas que tiveram e marcaram a sua história justamente por isso. Daniel é uma delas, os amigos de Daniel também. Se você olhar o texto lá em Daniel, vai dizer que o rei Nabucodonosor meteu lenha na fogueira e ameaçou Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse para eles: ou vocês se dobram diante de mim, ou eu queimo vocês, e eu quero ver se o Deus de vocês vai salvar vocês. E um deles levantou a mão e disse: se o nosso Deus vai nos salvar, não sabemos, mas fique sabendo uma coisa: nós não nos dobraremos diante de ti. A nossa fé nós não negociamos, independente da situação que esteja vivendo. E é isso que Deus quer e espera ver em nós. Amém, igreja? Convicção. Hebreus 11 diz que fé é certeza. O que ele diz aqui? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu sei quem eu sou, Acabe. Eu sou representante do Deus vivo. Você está brincando com as coisas de Deus. Queridos, essa identidade nós temos que ter. Quantos Acabes se levantam todos os dias para nos afrontar? E o que Deus espera de nós é uma geração que se levante e ore diante dos problemas e das adversidades, e possa dizer: tão certo como vive o Senhor, eu estou diante desse problema, mas esse problema não vai prevalecer diante da face do Senhor. Deus espera isso de nós. Ele almeja ver isso em nós. Elias olha e enfrenta aquele sistema. O rei fica sabendo de uma coisa: eu estou declarando nesse dia, na tua presença, que se passarão 3 anos e não cairá uma gota d'água. Olha o que ele está dizendo, queridos. Que convicção era esta? Que certeza era essa do tamanho do poder de Deus? Você está entendendo, em nome de Jesus? Pastor, isso passou, é outra época. Tu te enganas. Olha o que o texto vai dizer: nem orvalho, nem chuva. Estive em Israel 2011. Chuva é um período de março a setembro. De setembro a março não chove. Pastor, mas como é que a plantação, como é que é regado as coisas? Com orvalho. Com orvalho. Tem um monte chamado Hebron, é um dos mais altos, é a nascente do rio Jordão. Então dali Deus levanta um orvalho e sopra sobre todo o território, ao ponto de manhã que você acorda e parece que choveu, mas é o orvalho de Hermon que cai sobre a terra de Israel. Agora o profeta se levanta e diz: nem chuva, nem orvalho, por 3 anos não virá sobre esta terra. Ele enfrenta o problema. E aí você tem que entender o seguinte: ele não foge, ele não sai daquele território, ele continua ali. O que vem, ele vai participar também. Nós estamos agora olhando o que está acontecendo na região da fronteira, Bagé, Pelotas, Santa Maria, com escassez de água, pouca chuva, as barragens diminuindo, o nível de água, as vertentes secando.
Potreiros que tinham açude, os açudes estão sumindo. E nós temos com irregularidade de chuvas. Nós não estamos com escassez total de chuva. 3 anos parou de chover, secou. Plantação, árvores, gado, animais, tudo morrendo. Catástrofe. Mas a voz profética esteve ali dizendo: vocês estão brincando com Deus. Por que que Tiago disse: muito pode por sua súplica a oração de um justo? Porque quando você levanta a tua voz, crendo no poder de Deus, e você te atém a orar e declarar a Deus sobre a tua cidade, sobre a tua família, algo de Deus vai acontecer. Você pode ter certeza disso. É a convicção que leva à transformação. Agora, orar só por orar, não. Nós temos que ter convicção de quem Deus é. Por isso que a Bíblia vai dizer pela boca de Tiago: Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou, e orou de que forma? Com insistência. Diga comigo: orou com insistência. Ele insistiu, e Deus manifestou o poder dele a favor dele. Você vai ver o texto. Ele diz aqui: não haverá nestes anos segundo a minha, o quê? Ele não disse segundo a palavra de Deus, porque ele sabia que nele habitava a palavra de Deus. Nós sabemos, meu irmão, o que habita em nós. Se nós somos meia boca, nós sabemos, pode ter certeza. Se nós somos raiz ou somos Nutella, nós sabemos. Por isso que tem muitos que têm medo de orar por situações. É mais fácil a gente solicitar do que a gente exercer. A tua identidade é importante diante de Deus, amém? Saber quem Deus é e saber quem você é nesse cenário. Elias se levanta como voz profética e ele diz para Acabe: olha aqui, assim diz o Senhor, eu estou na tua face. Por 3 anos essa terra não receberá nem orvalho nem chuva. E se você ler a sequência do texto, a Bíblia diz que acontece exatamente isso. Começa a secar agora, começa simplesmente a sumir a água, a evaporar. Verso 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriente, esconde-te junto às torrentes de Queribe. Deus levou ele para onde a água ia demorar mais tempo para secar, e Deus disse: eu vou cuidar de ti. Uma das coisas que você tem que ter convicção é que Deus cuida, amém? Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida dos nossos filhos. Deus fala com Elias e disse: Elias, vai para o outro lado, lá vai ter um tempo de água. Você vai vendo, depois Elias vai à viúva de Serepta, começa a diminuir a água, começa a acontecer o que ele falou, e ele está junto no meio disso tudo. Elias é sustentado pelos corvos, mas ele não se dobrou diante da apostasia, ficou firme, porque existia nele convicção. Convicção te faz você triunfar diante do problema, amém? Elias agora está provando de algo. Ele sabia que ele representava Deus, ele tinha certeza do poder de Deus. Então ele diz aqui: não haverá chuva nesses anos, segundo a minha palavra. Ele sabia que o que ele estava falando, Deus abonava. Por isso que o nosso coração tem que ser fonte de Deus. Deus tem que habitar em nós.
para que a nossa boca seja um manancial de Deus. E ele declara: assim diz o Senhor. Acontece isso. Você vai olhar o seguinte, versículo de número 5: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, fronteira do Jordão. Verso 6: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. É de Deus. Deus está cuidando da minha vida. Deixa o troço andar. Ele ficou firme, convicto. No capítulo 18 ele se apresenta diante de Acabe. Você vai ver que acontece algo ali. Ele vai desafiar os profetas de Baal. Ele fica firme, mas ele também vai dar uma resposta. Você vai ver o que acontece. Capítulo 18 todo, lá no versículo 20, Elias enfrenta 450 profetas que se diziam profetas daquela geração, homens do mal. Ele enfrenta, e no versículo de número 41, ele volta agora à presença do rei Acabe, 3 anos e 6 meses depois. E o texto diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído do quê? Do que, igreja? Abundância de chuva. Ele vai para o mesmo rei e diz: agora vai, come, bebe, você vai ver muita chuva. Eu já estou ouvindo os bramidos da chuva. Você percebeu que tem uma fé que não é qualquer um consegue ouvir as coisas de Deus? Ele diz: vai acontecer algo. Acompanhe o texto comigo. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvou para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, em outras palavras, botou o joelho no chão, botou a cara no chão, e disse ao seu moço discípulo: sobe lá, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou, nada havia. Então disse Elias: você faz assim 7 vezes. Ele foi a primeira, céu azul, foi a segunda, céu azul, mas foi se passando. Verso 44: a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Ele volta e diz: Elias, eu encontrei uma nuvem, mas eu boto a mão, ela cabe dentro da minha mão. E o que Elias disse? Então disse: sobe e diz para Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco os céus se encherão com nuvem e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jerel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada da cidade. Queridos, uma coisa nós temos que ter como convicção dentro do nosso coração: o que sai da nossa boca, quando vive com Deus, traz resultado na nossa vida. Agora, Elias ficava prostrado diante da situação do cenário da época? Não. Se havia um lugar que Elias se prostrava, era diante de Deus. Você só vai alimentar o teu coração em fé quando você está buscando exclusivamente as coisas de Deus no teu coração. E então, quando os problemas surgem, você tem convicção de quem Deus é, você tem convicção de quem você é, e você tem convicção do poder de Deus que opera através de você. Então você pode levantar as tuas mãos aos céus e orar, e esta convicção no teu coração vai começar a gerar
transformação. Sabe, nós estamos vivendo esse tempo onde Deus está nos sacudindo. Chega de aguinha com açúcar, meu irmão. Chega de ser crente meia boca. Está na hora de romper com a inércia e perceber que de fato Deus é real, Deus é Deus. Ele não muda, não se altera, Ele não se deixa convencer pelo erro, e nós temos que ter um posicionamento e uma postura divina. Então você vai começar a ver esta graça se manifestando dentro de você, e você vai poder se levantar contra tudo aquilo que é falso e errado no mundo, e vai levantar a tua mão e vai dizer: assim diz o Senhor, eu não aceito isso sobre a minha casa, eu não aceito isso sobre a minha família. Minha família não foi feita para viver sob maldição. Minha família é herança do Senhor. Então eu rompo com essa inércia em nome de Jesus. O Senhor disse: eis que vos dou poder e autoridade. Aonde está esse poder? Aonde está esta autoridade? É casamentos fracassando, é filhos que não querem vir na igreja, é filhos que vêm na igreja, mas é como se não tivessem na igreja. Aonde está a nossa convicção em Deus? Elias disse: eu tenho certeza da realidade de quem Deus é, eu não vou perder nada do que Deus me deu. Convicção produz transformação. A Bíblia está cheia de exemplos. Não espere as coisas sucumbir na tua vida para depois você clamar. Saiba quem você é e saiba quem Deus é. Nós temos que ter essa convicção. Contra as coisas de Deus não se brinca. Acabe virou um dos piores reis que Israel teve. Virou as suas costas para Deus, mas Deus tinha alguém que temia ele lá dentro. Eu acredito nessa geração que tem pessoas que estão se curvando diante de Deus e buscando esse avivamento pessoal para o seu coração. Eu acredito, meu irmão, do fundo do meu coração, em homens e mulheres que estão dobrando o seu joelho, botando o seu rosto no chão e dizendo: Senhor, eu sei que Tu és Deus desta nação, que Tu estás sobre a minha vida, sobre a minha família. Sabe, esta convicção que Davi teve quando foi lutar com Golias. Quando Golias começa a trazer ofensas, Davi olha e diz: quem é este incircunciso? Quem é este filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que ele está dizendo? Este homem não tem vida com Deus, este homem não tem pacto com Deus, mas eu tenho vida com Deus e eu tenho pacto com Deus. Queridos, esta convicção gera transformação. Não espere uma vida toda vivendo de uma forma pacífica, vendo as coisas irem e virem, o tempo sendo sucumbido e você não tocando naquilo que Deus quer que você toque. Tenha um posicionamento. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Ele disse: eu vim para que vós tenham vida e a tenham em abundância. Então está na hora de começarmos a dizer para Jesus: Senhor, Tu prometeu vida abundante. Meu casamento está fracassado, minha família está fracassada, eu não aceito isso. Eu me levanto contra aquele que veio para matar, roubar e destruir, e no nome santo do Senhor eu me posiciono em fé, e eu creio que a minha família vai ser transformada, o meu lar vai ser abençoado para a Tua glória, Senhor. Não espere as coisas acontecer para depois, churumingando, dizer: Deus, o que está acontecendo? E Deus olha qual é a convicção que você tem, qual é a certeza que você tem da minha pessoa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é 1 hora por semana, não é meia parte do dia, é todos os dias. Significa que nós precisamos convergir nossa vida, olhar para Deus
e perceber que é de nós que tem que sair convicção. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, diz a Bíblia. Nada tinha de especial. Não, Elias era especial, não, era como eu e você, tinha os mesmos sentimentos, mas ele decidiu no seu coração crer em Deus. Ele decidiu no seu coração saber quem era Deus e viver ao lado desse Deus. É tudo que eu e você precisamos para esses dias. É ter esta convicção dentro do nosso coração, esta certeza. Eu não tenho, mas Deus tem e pode me dar. Eu não consigo, mas Deus é poderoso e eu posso conseguir. Por quê? Porque é Deus quem faz todas as coisas. Ele é Senhor do céu e da terra. Elias viveu um tempo, queridos, de muito maior dificuldade que nós estamos vivendo hoje, de uma apostasia total. Mas ele não deixa o coração dele esmorecer. Ele ora com firmeza. Senhor, eu vou para o culto, Senhor. Senhor, aquilo que vem para minha mão, Senhor, eu participo das primícias na tua casa. Então Jesus, não é o ímpio que vai prosperar, é os santos que prosperarão. Senhor, eu tomo autoridade naquele que venceu por mim. O Senhor vai abrir as portas do meu trabalho. O Senhor proverá o que nunca foi provido antes, Deus, de uma forma sobrenatural sobre a minha casa, porque eu estou te servindo em fé, integridade e retidão de espírito. A convicção dentro de nós, e não ficarmos uma vida nos queixando de vermos outros fazendo, outros prosperando e nós agoniando, mas a certeza de que Deus está conosco. Quando você preencher um currículo, que Deus vai pegar aquele currículo que estava lá embaixo e tornar ele para cima, porque você orou em convicção, e você conhece a bondade de Deus, e você sabe que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas é uma convicção. Há uma disputa de negócio, mas é você que vai fechar o contrato. Por quê? Porque você crê naquele que concebeu aquilo para você, e ele sabe que o que ele colocar na tua mão, você é fiel com Deus. É diferente. Quando você vive em convicção, você atrai os olhos de Deus na tua vida, porque você está declarando agora que você conhece o poder, a soberania de Deus. Não há ninguém que possa e consiga deter o agir de Deus. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir Deus? Elias se levantou diante de 450 homens que se diziam profetas de um Deus com letra minúscula. E ele manda fazerem sacrifício. Ele diz: podem se cortar, façam o que vocês quiserem. Podem gritar, podem bater tambor, podem arrochar o que vocês quiserem. Façam. Vocês são 450, eu sou um. Mas o texto diz que quando Elias orou, Deus bradou fogo do céu. Foi consumido aqueles 450 homens, todos queimados. A presença de Deus se manifestou. Por quê? Porque Elias não era crente Nutella. Tinha vida com Deus. Sabia quem Deus era. E sabia quem ele era para Deus. Sabia que quando abria a sua boca, Deus ouvia a sua oração. Isto é convicção. Por isso eu tenho dito, tem muitos brincando com fogo, não sabem. Minha mãe dizia: não brinca com fogo, te queima. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: 3 anos não vai chover. Pela minha palavra, ele disse. Você está brincando, acabe com Deus. Eu não aceito isso.
É momento de nós nos levantarmos. Não importa com quem seja a autoridade que pensa que manda alguma coisa, e nós nas nossas orações começar a declarar: em nome de Jesus, essa potestade vai cair, esse demônio vai recuar, a glória de Deus vai descer, eu vou ver o triunfo de Deus na minha casa, na minha família, porque eu creio no poder soberano de Deus. Amém, igreja? Deus sabia que Elias tinha um coração que amava ele, que tinha convicção da existência dele, e então esse coração enfrentou um sistema corrupto, um período de apostasia, e Deus se manifestou novamente, por causa de um homem, de uma pessoa, que decidiu orar, que decidiu mudar aquela história. Você entende o poder da oração? Você entende por que o diabo tenta tanto tirar o brilho da oração do coração das pessoas? Porque ele sabe o poder da oração convicta em Deus. Ele sabe o poder de uma oração. A Bíblia fala de uma mulher conhecida como a mulher cananeia, ou a mulher sírio-fenícia. Ela era descendente dos cananeus. Os cananeus, Deus tinha mandado eles serem destruídos, e Israel não destruiu. Então agora eles eram um povo inimigo de Israel, um povo idólatra. Mas certa feita, uma mulher dos cananeus vem atrás de Jesus clamando e dizendo: Senhor, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Demônio não sai com água com açúcar, não sai com antibiótico, não sai com remédio ou pela mão da medicina. E ela vem a Jesus e diz: Senhor, faz alguma coisa. Tem todo aquele trajeto que Jesus fica em silêncio, não fala nada. Quando Jesus para e fala com ela, diz para ela: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela se joga, se prostra aos pés de Jesus, adora e diz: Senhor, é verdade o que o Senhor está dizendo, mas é verdade também que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do dono. E Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande a tua convicção, grande a tua certeza, vai para a tua casa, faça-se conforme o teu pedido. E aquele demônio não precisou estar lá no culto com ela, lá na presença de Jesus com ela, não. Simplesmente aquele demônio a quilômetros na casa dela não pôde ficar, pela convicção, pela certeza que habitou no coração daquela mulher. Quem está entendendo em nome de Jesus? Eu fico imaginando aquele demônio gargalhando dentro da casa dela, dizendo: viu só, perdeu tempo em ir atrás daquele Jesus, porque ele nem parou para te atender. Jesus para e diz: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorros. Ele deve ter dado outra gargalhada e ter dito: olha só, sua boba, você está perdendo tempo, não vai adiantar nada, está te chamando de cachorro. Mas a terceira vez, quando ela diz: os cachorros comem das migalhas, Jesus disse: é grande a tua convicção. Quando Jesus falou isso, o diabo gritou e não pôde ficar na casa dela, porque teve convicção. Onde há convicção, há transformação, meu irmão. A certeza da mudança. Não há potestade, não há principado, não há demônio que consiga permanecer aonde há convicção. Deus espera isso de nós nos dias de hoje. Uma igreja convicta de quem é Deus, do poder e a graça dele, e que não há nada que Deus não possa fazer, se você orar, se você dobrar o teu joelho e clamar, se você profetizar com a tua boca,
Se você te posicionar diante dos erros e dizer: na minha casa não, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus habita em nós. Não habita ranço, não habita falta de perdão, não habita ressentimento, não habita mágoa. O que habita na nossa casa é a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa presença gera convicção. Esta presença te faz caminhar em lugares que você não imaginava caminhar. Elias disse: assim diz o Senhor. Você vai provar Acabe do poder desse Deus. Você foi levantado para servi-lo, virou as costas para Deus. Então agora você vai ver o que Deus vai fazer. E Deus fez. O mesmo Deus da vida de Elias está conosco nos dias de hoje. Você crê? O Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.